Olá, queridos irmãos, mais uma vez nós nos reunimos para podermos orar segundo a palavra de Deus, não é? Orando com a palavra de Deus. A gente vai extrair da Bíblia algumas coisas que servem para orientar a nossa oração. A gente já viu aí o capítulo 1 e 2 de Gênesis e agora estamos entrando no terceiro, e o texto de hoje é no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vamos ler o texto? Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aqui só. Glória a Deus por sua palavra. Glória a Deus pela instrução da sua palavra. Meus irmãos, aqui há algo bastante interessante, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo durou essa comunhão de Deus com o homem, com a mulher, ali no Jardim do Éden, vindo na viração do dia visitá-los, não é? A gente não sabe mensurar quanto tempo isso se deu. Mas a grande tragédia, com certeza, é em função de uma terceira pessoa nesse relacionamento, não é? De alguém que invade esse relacionamento. E é justamente quem? Satanás, a serpente, não é? Ali estava um animal que, de alguma forma, se deixou ser possuído pelo diabo para que pudesse então enganar a mulher e fazê-la pecar, e também ao seu marido. Sabe, é bastante interessante porque a Bíblia coloca que Eva começa a conversar com um animal, não é? Nós sabemos que Deus fez todos os animais, mas não deu a nenhum deles aquilo que deu ao homem, essa capacidade estratégica, essa capacidade de articular as palavras. Você pode colocar um gorila na frente de uma máquina de escrever e ele pode até bater as teclas como o homem faz, mas ele nunca vai escrever um livro, não é? Você pode ensinar um papagaio a falar algumas palavras, mas ele nunca vai articular as frases ou as orações. Ele sempre vai ser apenas um repetidor. É claro que existem alguns animais que são inteligentes, mas Eva, ela na sua inocência, talvez até assim na sua tolice, não é? Ela conversa com a serpente, sendo que a própria ciência já descobriu que a serpente, não é, a cobra, elas são surdas por natureza. Elas não têm nem orelha, não é? Elas não têm ouvidos, elas não têm isso. Mas ela está ali, conversando com Eva e Eva conversando com o animal, não é? Bastante interessante isso. Sabe, meus irmãos, uma das perguntas que a gente faz é exatamente essa: onde que estava Adão nesse exato momento quando Eva está sendo tentada, não é? Ele é a pessoa que deveria guardar esse jardim. Foi a ele dada a responsabilidade de proteger aquele lugar. E de alguma forma também parece que ele estava ocupado com outras coisas. Mas a verdade é que dentro da constituição humana, de homem e mulher, a mulher é a parte mais frágil. E Satanás sabia disso. Então ele tenta a mulher, não é? Sempre pela parte mais fraca. Nós somos pessoas assim, constituídos inclusive na nossa própria fisiologia de partes mais fracas, não é? Nós somos destros na grande maioria das pessoas, ou seja,
A minha mão direita é mais forte que a minha mão esquerda, a minha perna direita é mais forte que a minha perna esquerda, não é? Então nós temos um lado nosso mais forte e um lado mais fraco. A mulher é a parte mais fraca dessa relação que existe entre homem e mulher. E Satanás então tenta, veja que ele não faz isso com Adão, ele faz isso com Eva, não é? E Eva dá ouvidos, conversa com o animal, um animal que inclusive é surdo, mas ali vai articulando frases e orações e ela não percebe isso. Isso passa desapercebido na sua inocência, não é? E ali o caráter de Deus ele é completamente deturpado. Deus é tido como alguém que está impedindo o desenvolvimento do homem. Deus é o culpado dele não conhecer todas as coisas, não é? E nisso tudo, Eva acaba, inclusive, aumentando algumas coisas a respeito daquilo que Deus disse. Ele falou assim, vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela falou assim, Deus falou que não era nem para comer, nem para tocar nele, né? Já aumentou um pouco, é a nossa tendência. E sabe, queridos, Deus é ali completamente deturpado no seu caráter, nas suas intenções, não é? Parece que Deus tem motivos assim escusos, Deus tem motivos egoísticos, Deus tem motivos pecaminosos, porque diz assim, Deus faz isso para deixar vocês por baixo mesmo. Ele sabe que no dia em que você comer, você vai ser igual a ele, sabe? E aí, meus irmãos, eles acabam pecando e a Bíblia coloca que então começaram a perceber a sua nudez, não é? Sabe, a Bíblia diz que eles iam morrer e eles não perceberam a sua morte espiritual. A mesma coisa acontece quando o Espírito Santo ele acaba se entristecendo ao ponto, inclusive, de não atuar mais na vida do cristão. O que aconteceu com Sansão, não é? Depois que ele conta o seu segredo para Dalila, a Bíblia diz então que o Espírito se apartou dele sem que ele soubesse. Ele pensou que ainda ia se levantar contra os filisteus com força, mas o Espírito Santo já tinha saído dele e ele não percebeu. O nosso estado pecaminoso faz com que a gente se afaste de Deus e nem perceba isso, não é? E sabe, a nossa tendência quando pecamos é sempre se esconder de Deus. Quando eles perceberam que Deus vinha chegando, eles então se esconderam. Eles começaram a ter consciência de que eles fizeram algo que era contra a natureza de Deus. E nessa tentativa, nós tentamos nos esconder assim de forma imperfeita, não é? A Bíblia fala que eles colocaram na sua nudez folhas de figueira que são pequenininhas, né? Imagine você querer cobrir o sol com a peneira, né? Vamos dizer assim. A mesma coisa aconteceu com o homem. E o que aprendemos desse universo todo para orientar então a nossa oração? Nós precisamos proteger os nossos lados mais fracos, não é? A Bíblia fala que cada um de nós tem um caminho de pecado. Alguns é o vício, outros é o roubo, outros a malícia, outros a violência, sabe? Outros prazeres. Ou seja, cada um de nós tem a sua inclinação, a sua fraqueza, e é ali que a gente precisa proteger mais. É ali que a gente precisa estar mais vigilantes, não é? Sempre vão aparecer situações em que vão colocar em dúvida o caráter de Deus, mas o caráter de Deus está revelado na palavra de Deus e é ali que a gente tem que firmar os nossos pés. É lá, não é? Deus é sempre benigno, antes mesmo de praticar a bondade, porque a bondade pode ser praticada com um coração maligno. É o que os políticos fazem, não é? Eles praticam a bondade, mas com atos com intenções maliciosas no coração. Não, a Bíblia fala que Deus é benigno. Os atos de bondade já nascem de um coração benigno, não é? Deus é puro nas suas intenções. Deus é absolutamente santo e a gente não pode se esquecer, porque geralmente, quando acontece alguma coisa errada conosco, que é fruto inclusive dos nossos próprios atos e pecados, nós culpamos a Deus por essas mazelas. E aí, a tendência nossa é que nesse estado a gente fuja, quando na verdade a gente precisava correr para Deus, não é? Quando Deus chega no jardim, era de se esperar que o homem corresse para que pudesse então abraçar a Deus e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda, errei, pequei contra o céu, pequei contra ti, não é? Como fez o filho pródigo. Mas a tendência do homem é sempre se esconder. Que a gente possa correr em direção a Deus, não é? Porque Ele é a única fonte de salvação. É verdade que a gente pode até mesmo ser castigado pelo pecado que fizemos,
Mas ainda, até mesmo no castigo, existe a misericórdia de Deus que faz isso para que a gente não volte a pecar ou a continuar no caminho de pecado. Veja quantas coisas tem aí para a gente ser orientado, não é? A gente orar. Então, vamos elevar então a nossa voz a Deus em oração e fazemos isso em nome de Jesus. Meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença com essa passagem de Gênesis 3, aonde devemos prestar atenção ao nosso lado mais fraco, aquele caminho pelo qual nós estamos mais inclinados a pecar, a exercer maior vigilância, porque a carne é fraca, embora o espírito esteja pronto. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, a estarmos exercendo o nosso papel. E quando nós estamos vigilantes, nós não cometemos atos tolos, contrários, inclusive, à própria natureza, como Eva, que conversou com uma serpente, sabendo que serpente não fala e sabendo que serpente não ouve. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, por favor, a estarmos andando, Senhor, dentro daquilo que seria a racionalidade espiritual, a mentalidade espiritual. Ajuda-nos nisso, Senhor, por favor. Eu te peço também que o Senhor esteja nos dando plena consciência do teu caráter, porque muitas vezes circunstâncias acabam querendo dizer para nós que o Senhor não nos ama, o Senhor não se interessa, o Senhor não tem atenção, ou o Senhor não existe. Ajude-nos a entender que o Senhor tem um coração benigno sempre, que até mesmo, Senhor, quando coisas boas ou más nos acontecem, tudo acaba cooperando para o bem daqueles que te amam. E eu te louvo por isso, Senhor. Ajude-nos, meu Deus, a entender que o que importa não é o que nos acontece, é sempre a nossa relação contigo. É sempre descobrir e conhecer e continuar conhecendo o nosso Deus. E que ao pecarmos, que a gente não venha fugir de ti, se esconder ou querer tampar o nosso pecado com aquilo que não consegue cobrir a nossa nudez, mas que a gente possa correr para os teus braços e pedir graça e misericórdia em tempo oportuno. Porque fiel é Deus que pode nos levantar, fiel é Deus que tem poder para nos perdoar através de Cristo Jesus. Eu te louvo e te agradeço e peço a tua bênção, Senhor, para que nesse dia a gente possa estar absolutamente vigilantes a toda e qualquer brecha que o inimigo espera ter para poder de alguma forma invadir o nosso relacionamento contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, que a gente possa guardar essa palavra em nosso coração e em breve vamos estar voltando, não é? Com mais um momento em que nós vamos poder orar com a palavra de Deus, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.